Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 5 de junho de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 29, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus, ou ele e toda a sua casa. Remande, rebose, remande, rebase. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Paulo e Silas estavam presos por pregar a palavra, porque eles foram levantados por Deus para começar a igreja cristã, a igreja de Cristo. Porque antes de Cristo não existia o cristianismo, apenas o judaísmo. O judaísmo só crê em Deus, um Deus uno, um Deus único. Mas o cristão, ele crê em Jesus como único Filho de Deus e como o próprio Deus, fazendo parte da Santíssima Trindade, que o nosso Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Então era uma doutrina nova. Eles mesmos declararam, o povo declarava que a doutrina de Jesus era uma doutrina diferente, que Jesus pregava com autoridade e não como os escribas e os fariseus. Mas essa doutrina não foi recebida por muitos. João declarou, no livro de João, ele declarou: eu vim para os meus, mas os meus não o receberam. Assim conforme mataram ao Senhor Jesus. Eles não queriam matar apenas a pessoa do Senhor Jesus, mas toda a religião cristã, toda a doutrina. Porque para eles ele era um falso impostor. E todo vestígio de cristianismo naquele momento era exterminado. Eles faziam obra com muita dificuldade. E eles foram presos porque libertaram uma mulher com espírito de adivinhação. Estavam presos. Mas a palavra do Senhor diz nos versículos anteriores que eles, perto da meia-noite, eles cantavam hinos a Deus, eles oravam, eles louvavam, ou seja, eles estavam presos fisicamente, mas espiritualmente, eles estavam livres, livres para adorar, livres para servir. Nada pode calar um adorador. Quando você é adorador, não importa o lugar nem a circunstância onde você se encontra, você sempre louvará a Deus. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, Deus é Deus e sempre será Deus. Deus não é Deus apenas quando as coisas estão bem. Ele é um Deus em todos os tempos. Então Paulo e Silas louvavam, oravam. A oração tem poder. A oração abre portas aonde não tem portas. A oração quebra o jugo. A oração quebra fortalezas. A oração destrói as obras do inimigo. A oração quebra cadeias. A oração quebra correntes. A oração quebra os impedimentos. Paulo e Silas estavam presos, estavam acorrentados, mas eles eram livres espiritualmente, livres em Cristo Jesus. Então eles oravam, eles adoravam, eles buscavam a Deus. E naquele momento a palavra do Senhor diz que
veio um grande terremoto e os alicerces dos cárceres se moveram. Veio um terremoto. Deus enviou o seu poder e a sua glória. E os alicerces estremeceram. As cadeias se quebraram. Como quebrar correntes e muralhas e fortalezas no mundo espiritual por intermédio da oração e do louvor. É assim que barreiras são quebradas. É assim que muralhas são quebradas. É assim que fortalezas são quebradas. Pelo poder da oração, porque a oração quebra o jugo. E a palavra do Senhor diz que quando o carcereiro percebeu essa situação, ele ficou apavorado. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Ele ficou apavorado, irmãos. Ele viu a manifestação do poder de Deus naquela prisão. Ele entendeu e percebeu que de fato o Deus que Paulo e Silas serviam era um Deus verdadeiro. Era um Deus que livrava o seu povo. Era um Deus que fazia milagres. Era um Deus que fazia prodígios e maravilhas. Ele se rendeu, prostrou-se. E ele perguntou: Senhores, o que é necessário para me salvar? Porque muitos, ou quase todos, só creem quando vem alguma manifestação. Caso contrário, permanecem incrédulos. Talvez ele ouvia falar de Jesus, porque a doutrina de Jesus estava espalhada por todos os cantos. Onde Jesus passava, milagres aconteciam, prodígios e maravilhas, todo mundo conhecia. O profeta que curava, que libertava, que ressuscitava mortos, ele ressuscitou Lázaro. Mas ele deve ter pensado: não, é mais um. Talvez ele se deixou levar pelas línguas falsas, pelas opiniões contrárias, e ele não acreditava. Mas quando ele presenciou e viu a glória de Deus, o poder de Deus, aí ele se rendeu. A palavra do Senhor diz que ele se prostrou. E ele perguntou o que era necessário para ser salvo. E a palavra do Senhor diz que os servos de Deus responderam: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eles poderiam ter dito: crer no Senhor Jesus e serás salvo. Até porque ele estava sozinho naquele lugar. Mas ele declarou: tu e a tua casa. Porque o plano de salvação, Deus deseja que nós e a nossa casa sejamos salvos, livres. Deus deseja que os nossos familiares também alcancem a Ele, também busquem a Ele, também tenham um encontro com Ele, mas depende de como a palavra será pregada a eles. Depende muito da nossa conduta também. Se de fato temos um comportamento de cristãos dentro de casa, se temos nos colocado na brecha, intercedido, orado, temos pago o preço pelas suas almas. O preço maior Deus já pagou na cruz do Calvário, Jesus já pagou, derramando o seu sangue. O preço que nós temos a pagar é cobri-los com o sangue de Jesus, orar por eles, cuidar deles. A palavra do Senhor diz que aquele que não cuida da sua casa é pior que o ímpio, é pior que o incrédulo. Então é nosso dever cuidar da nossa casa, da nossa família, orar pelos nossos familiares, orar para que eles sejam salvos e livres do mundo.
Foi o que Paulo e Silas disseram para esse homem. E a palavra do Senhor diz que lhe pregaram a palavra. Ele e os seus familiares foram batizados. O batismo nas águas representa o batismo do arrependimento. Ele e toda a sua casa se arrependeram, e começaram a seguir a Jesus. Começaram a servir a Deus. Todos nós desejamos a salvação dentro da nossa casa. Todos nós desejamos a salvação dentro da nossa família. Muitos já têm os familiares todos na presença de Deus, mas ainda assim devem continuar a orar por eles. Porque o nosso inimigo ele é astuto. Uma vez na presença não significa na presença para sempre, porque muitos desistem da fé. Então ore a Deus pela tua casa, pela tua família. Para aqueles que já estão na presença, permanecer. E para aqueles que ainda não estão, que venham ter um encontro com Jesus, que sejam livres. A nossa casa e a nossa família vai servir a Deus. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Quando Jesus voltar, será triste apenas um membro da família ser salvo, os outros irem para o inferno. Todos devem ser salvos. E é possível por intermédio da nossa oração, por intermédio da nossa intercessão. Se decidirmos pagar o preço, Deus vai se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és bom Deus e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Mais uma vez, Deus, estamos aqui na tua presença. Queremos agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Graças te damos, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Dormimos e acordamos, porque o Senhor permitiu. Deus, se não fosse a tua graça e misericórdia, talvez não estaríamos aqui nesse momento. Mas nós queremos louvar, nós queremos exaltar e glorificar o teu nome. Pai, obrigada pela salvação das nossas almas. Obrigada pelo teu Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã pelas nossas almas. Mesmo sendo falhos e pecadores, o Senhor tem permitido todos os dias nos achegarmos a ti por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Graças, ó Deus, pela tua bondade. O Senhor é bom e sempre será bom. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas falhas. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Deus, porque nós somos falhos e pecadores, mas a tua palavra diz que aquele que se arrepende e deixa, esse alcançará a tua misericórdia. Deus, que nessa manhã o Senhor nos visite com a sua graça, com a sua santa e bendita misericórdia. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, das nossas vidas, das nossas almas. Pai, talvez não temos cuidado devidamente da nossa casa. Talvez não temos cuidado da nossa família. Mas nós clamamos, tenha misericórdia. Talvez não temos orado. Não temos amado. Não temos respeitado. Mas Deus, estamos aqui reconhecendo, Pai, que só o Senhor é Deus na nossa vida e que nós desejamos, Deus, assim como mostra a tua palavra, ser cuidadores, intercessores. Deus, queremos nos colocar na brecha,
Queremos, Deus, pagar o preço pela nossa casa e pela nossa família. Rimando, reba, Deus, lave a nossa casa com teu sangue. Purifica, Deus, a nossa casa com teu sangue. Remova, Deus, toda a iniquidade. Remova, Deus, toda a transgressão. Remova, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor dentro da nossa casa. Jesus, que a tua graça e a tua luz venha visitar, Deus, a nossa casa nessa manhã, pelo poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Rimando, rebo, Deus, só o Senhor pode salvar a nossa casa, só o Senhor pode salvar, Deus, a nossa família. Então nós clamamos, Deus, pela tua misericórdia. Nós clamamos, Deus, pela tua graça. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Visita, Deus, os nossos familiares. Visita, Deus, e comece a libertar. Rimando, rebasse, que rebo liberta, Deus. Rimando, rebo, remova, Deus, os empecilhos. Remova, Deus, as muralhas. Remova, Deus, as fortalezas. Tira tudo aquilo que não provém de ti. Rimando, começa a quebrar os altares. Começa a quebrar as fortalezas. Começa a quebrar, ó Deus, as obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Deus, e que o teu sangue venha remover a sujeira deixada pelos antepassados. Deus, as maldições hereditárias, as maldições familiares. Deus, que o teu sangue nesse momento comece a remover. Rima tudo aquilo que tem impedido da nossa casa ser salva, da nossa casa ser liberta. Ó Deus, comece a remover nessa hora. Comece a arrancar nessa hora. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, nós entregamos a nossa casa nas tuas mãos. E venha tocar, ó Deus, liberta dos vícios. Liberta do mundo, liberta, Deus, da prostituição. Liberta, Deus, dos caminhos errados. Liberta os filhos. Liberta o cônjuge, liberta os pais, os irmãos. Riba os parentes, Deus. Todos aqueles que fazem parte da nossa casa, da nossa parentela. Que sejam visitados nessa manhã com teu poder, com a tua graça. Deus, que sejam visitados pela tua unção. Que a unção de Abraão, de Isaac e de Jacó venha alcançar a nossa casa. Que a unção de Abraão, de Isaac e de Jacó venha visitar, Deus, a nossa família. Sê conosco, Deus, nessa manhã. Pai, que toda a nossa casa seja liberta. Que toda a nossa casa, Deus, seja alcançada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, aquele filho que saiu de casa, está no mundo, Pai, traz de volta. Rimando e que rebasse, reba, Deus. Aquele que abandonou, Pai, a tua presença. Rimando e que reba, aquele Deus pela qual temos orado, temos buscado. Arriba aquele que está perdido, Senhor, traga de volta. Deus, quebra as correntes, quebra as muralhas, quebra, Deus, as fortalezas. Todas as correntes do pecado, Deus, sejam quebradas. Todas as correntes do pecado sejam destruídas. Pai, se alguém se encontra num cativeiro espiritual, dentro da nossa casa, Deus, que o Senhor venha visitar e que o Senhor venha libertar em nome do Senhor Jesus. Liberta, Deus, com teu poder, liberta, Deus, com a tua unção. Liberta, Deus, com a tua graça. Que a unção do Espírito Santo visite a nossa casa. Que a unção do Espírito Santo visite a nossa família. Que a unção do Espírito Santo venha alcançar todos os nossos familiares. Quebranta, Deus, os corações, quebra os corações de pedra.
Deus, cancela toda morte preparada. Cancela toda desgraça. Cancela toda visitação do maligno, Pai, dentro da nossa casa e da nossa família. E cubra-nos debaixo do Teu sangue e debaixo da Tua unção, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós entregamos esse dia nas Tuas mãos e nós pedimos ser conosco. Deus, que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para o dia de hoje, que não venha prosperar. Conceda-nos um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória jamais para todo sempre. Amém.